Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então vamos lá, continuando o nosso estudo. Nós estamos aqui no capítulo que fala da emancipação da alma, né? E são dois teminhas hoje: visitas espíritas entre vivos e transmissão oculta do pensamento. Então vamos lá falar um pouquinho aí o que são essas visitas espíritas entre vivos. Quer dizer, dois seres encarnados, né, podem se visitar, seus espíritos podem se visitar. A gente falou isso no tema sobre os sonhos, né? Que as pessoas podem se encontrar, né? Os encarnados, né? Então vamos lá. É a capacidade, né? Que a alma tem de se desdobrar durante o sono, né? Ela se desprende parcialmente e ela vai poder encontrar com outras almas. Quando a gente fala almas aqui na doutrina espírita kardecista, a gente está falando do espírito que está encarnado. Eles fazem os espíritos uma observação aqui, logo na primeira pergunta de Kardec, né, que seria se o ser humano teria então duas vidas, né, a vida de consciente, né, de encarnado e a vida espiritual, né? E os espíritos esclarecem que não é isso, né? O espírito não tem duas existências simultâneas, né? Na realidade é uma só existência, né? É essa que nós estamos aqui encarnados, né? Mas com duas fases da mesma existência. E quais seriam essas fases, né? A fase consciente, né? Quando nós estamos aí no nosso mundo de relação consciente, né? Que a gente se relaciona com outras pessoas, né? E a fase em qual o nosso espírito se desprende, nós nos desdobramos e temos uma vida de relação no mundo espiritual. Tá? Então são duas fases: a vida de relação quando nós estamos conscientes na nossa encarnação, né? E a vida de relação, o nosso relacionamento no mundo espiritual, quando nós estamos dormindo. Nosso corpo está inconsciente, mas o nosso espírito está desprendido em relação com outros espíritos no mundo espiritual. Seria uma segunda fase, mas a mesma existência, é óbvio, né? Então, o que acontece, né? Esses encontros noturnos, né? Duas pessoas que se conhecem, elas podem se visitar mutuamente durante o sono, né? Eles falam que, além disso, muitas outras pessoas que pensam em não se conhecer podem se encontrar e conversar, né? Inclusive ter amigos. Olha que interessante que eles colocaram aqui. Nós podemos ser amigos em outros países, sem nem fazer ideia disso, né? Essas visitas a amigos, parentes e conhecidos, eles nos dizem que são tão frequentes que ocorrem quase todas as noites. Olha só que interessante. Mas a gente não lembra, como nós falamos no tema passado, dos sonhos. Normalmente a gente não tem uma lembrança consciente, a gente tem tem intuições sobre aquilo que a gente vivenciou no plano espiritual. Então Kardec pergunta, né, mas qual seria a utilidade então se a gente dessas visitas, se a gente não lembra? Os espíritos nos esclarecem que nós, quando voltamos, né, ao nosso estado consciente, nós temos uma intuição que ela permanece ao despertar. Essa intuição frequentemente é a origem de certas ideias que surgem espontaneamente para nós, sem que se saiba como explicá-las, sendo que, na verdade, são pensamentos colhidos nessas conversas espirituais. Nós citamos isso também, né? Muitas vezes são conselhos que a gente recebe e que nós guardamos as intuições, às vezes são alguns alertas em relação a coisas que nós vamos passar, né, na nossa vida de relacionamento, para a gente ficar atento.
E a gente guarda essas intuições e num momento propício a gente lembra, né? Então, muitas vezes a gente acorda com determinadas ideias, né? Às vezes soluções de algum problema, né? E elas podem se originar, né, de conversas que nós tivemos no plano espiritual com os nossos amigos espirituais, né? Podendo estar eles desencarnados ou não, né? E a gente traz essas intuições dessas conversas, né, que vão surgir como ideias naturais. A gente muitas vezes a gente acha que são nossas, né, e são frutos deste relacionamento no mundo espiritual. Continuando aqui, Kardec pergunta se a gente pode provocar voluntariamente esses encontros, né? Quando a gente vai dormir, eu quero encontrar com fulano de tal, um determinado parente que está distante. Será que isso acontece? Será que pode acontecer? Poder pode acontecer, mas ele fala que ele faz uma distinção muito importante aqui. Primeiro, ele fala assim que a vida do encarnado, né, pouco interessa ao espírito. Mas qual espírito? Para espíritos já elevados, a vida humana, eles colocam, a vida humana é pouco interessante, tem pouco interesse, né, porque já estão libertos dos apegos materiais. Né? Então, muitas vezes, o que a gente tem preocupação enquanto nós estamos encarnados, né, conscientes, quando nós nos desdobramos, né, para a vida espiritual, aquilo perde a importância, né? Porque aquilo é importante nas circunstâncias da nossa encarnação. No plano espiritual, nossos interesses se dilatam, são amplos. E se nosso espírito, muitas vezes, são interesses e preocupações puramente materiais, da nossa vida de relação, né, que nos interessam, óbvio, né, problemas que a gente precisa resolver, muitas vezes a gente está aflito com problemas financeiros, né, mas o espírito, quando se liberta, aquilo para ele não tem importância. O que é problemas financeiros, materiais no plano espiritual? Isso não lhe preocupa. Né? Se nós já tivermos, se este espírito já tiver este entendimento, este desprendimento, então ele vai procurar outros interesses. O que não acontece com espíritos que ainda estão muito apegados à matéria. Então ele fala aqui que em relação a outros espíritos, né, mais inferiores, eles podem se entregar às paixões, né? Então vão buscar, né, essas paixões lá também no plano espiritual, né? Como a gente já falou na semana passada, às vezes até coisas piores do que ele deseja aqui enquanto está encarnado, e, né, ele vai em busca disso. Ou inatividade, simplesmente ele fica sem fazer nada, né, perdendo seu tempo. Mas pode acontecer, né, de que o espírito, né, deseja conversar com alguém, deseja se encontrar e realmente isso tem um interesse para ele espiritualmente, e esses encontros acontecem, mas não porque ele desejou, né, ficou pensando naquilo, é porque existia espiritualmente um interesse para isso. A gente está só complementando para dar este exemplo. A gente estava falando do espírito, um espírito mais elevado, desapegado da matéria, né? Que tem as suas preocupações aqui da vida material, e quando se desprende, essas preocupações passam a não ter importância. Com o espírito inferiorizado, muito ligado às coisas materiais, pode acontecer o contrário. Pode acontecer que ele vá em busca, ele queira, por exemplo, ter um encontro, né, com determinadas pessoas, né, ele tem esse desejo enquanto está ali lúcido, consciente, e ao desencarnar, o seu espírito vai procurar satisfazer paixões totalmente diversas daquilo que ele imaginou, pensou quando foi deitar e dormir.
Então, ele pode desejar um encontro com determinadas pessoas, um parente, que saudade, e quando ele se liberta, o seu desejo, o seu apego àquelas paixões que são íntimas, lá no inconsciente, elas se afloram e ele vai, vamos dar um exemplo bem grosseiro aqui, né? Vai para Gandaia, né? E aquele encontro todo, aquilo já não tem mais importância, porque o seu interesse, o seu apego ainda íntimo, porque muitas vezes a gente, o nosso inconsciente, ele esconde desejos que a gente quer, né, apagar, mas quando a gente está liberto, né, das amarras físicas, materiais, o espírito vai em busca daquilo que ele realmente deseja. Então pode acontecer ao contrário, em vez de buscar, né, os interesses espirituais mais elevados, ele pode buscar a busca de paixões materiais ainda mais intensas do que ele vive aqui. Muitas vezes não tem oportunidade de viver enquanto está encarnado, ele vai buscar isso em espírito, porque é um espírito ainda apegado a essas paixões materiais. Tá? Não sei se foi claro nisso, tá? Mas pode existir, então essas diferenças depende da nossa evolução, do nosso progresso espiritual, né? Então, o que nós muitas vezes desejamos ali, o nosso espírito, quando liberto, ele, não, não é isso não, é outra coisa. Para o bem ou para o mal, no sentido, né, de paixões mais inferiores, né, que não vão nos ajudar ao nosso progresso. Pode acontecer reuniões no plano espiritual, né? Os espíritos se desprendem lá durante o sono e vão se reunir, formar assembleias, como os espíritos colocam, como Kardec coloca aqui, né? Sim, sim, um determinado número de espíritos pode simplesmente, né, se reunir, né, por laços de simpatia durante o sono. Esses espíritos se procuram, se atraem e vão, sim, formar reuniões, assembleias de grupos de estudo, por exemplo, né, para aprendizado, vão frequentar palestras que estão ocorrendo lá no plano espiritual. Então, isso pode sim acontecer, né? E quando eles acordam, né, o indivíduo guarda essas intuições, dessas ideias que foram obtidas nessas conversas, nessas reuniões, nessas assembleias, né? E vão ser fonte de conhecimento para ele mesmo, sem ter a lucidez, a consciência sobre isso. Muito interessante, não? É como é importante. Nós falamos durante o último tema, né, sobre os sonhos, né? O quanto eles são importantes para a nossa vida, mais do que a gente possa imaginar, exatamente por essa oportunidade destes encontros espirituais. Então, quanto mais nós nos elevarmos, nos desapegarmos aos interesses puramente materiais, né? Lógico, a gente tem que dar importância àquilo que nós necessitamos, mas a devida importância, né? E procurar o entendimento, o estudo, a compreensão de que nós somos espíritos, né? E quais são os nossos verdadeiros interesses, né? Porque em breve nós desencarnaremos, voltaremos à pátria espiritual. Se nós já nos preparamos, temos a oportunidade durante o sono de fortalecer esses laços. Então, como Kardec falou, todos os dias, quando nós dormimos, nós estamos fazendo um ensaio para a nossa volta ao plano espiritual. Então a gente pode aproveitar essas oportunidades para nos prepararmos, para nos enriquecermos com estudo, com aprendizado, né? Então nós temos que ir introjetando isso no nosso consciente, né? Para que isso seja absorvido, nós espiritualmente procuremos ter esses interesses, né? E não nos afastarmos deles. E aí nós realizamos um progresso mais rápido, porque nós estamos aproveitando, né, o nosso aprendizado, as nossas provas e expiações durante a encarnação, né, que nós temos que passar,
e enriquecendo isso durante o sono, durante os sonhos, nesses encontros espirituais. Então, eles são muito importantes, né? E será que existe transmissão de pensamentos entre os espíritos, né? Que é o segundo tema, transmissão oculta do pensamento, né? Ah, isso explica o surgimento simultâneo de ideias, né? Muitas vezes de descobertas em vários pontos, muitas vezes, né? Totalmente dispersos, diferentes. Isso se dá justamente pelo que nós acabamos de falar desses encontros, né? Então, a razão pela qual uma mesma ideia, como a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos lugares, é que durante o sono os espíritos se comunicam entre si, né? Quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que ele aprendeu, né? O ser encarnado acredita ter inventado, descoberto a ideia, né? Mas a realidade é fruto desses encontros, né? Dessas relações. Ele coloca uma frase interessante aqui, a expressão uma ideia está no ar. E eles falam que isso é bem verdade, né? Essa expressão uma ideia está no ar, né? Ela é mais literal do que a gente pensa, pois cada um contribui sem suspeitar para propagar esta ideia. O espírito encarnado pode, sem saber, revelar a outros espíritos o que o preocupa na vigília, né? Então, eu estou preocupado com um estudo que eu estou fazendo, uma pesquisa que eu estou fazendo, uma ideia que eu tenho, e eu posso, às vezes a gente encontra ali, mas eu não consigo sair nessa encruzilhada. A gente vai para o plano espiritual, leva, né, essas ideias, e é como uma troca de ideias mesmo, né? A gente se reúne num grupo, né, de trabalho, e a gente vai trocando ideias, vai surgindo ideias, e aí, pô, olha a solução aqui. Então, muitas vezes, né, os espíritos, enquanto nós estamos encarnados, a gente fica elaborando ali está estudando uma descoberta científica ou qualquer coisa assim de muita importância, né? A gente fica ali guardando segredo, né? E muitas vezes quando a gente vai para o plano espiritual, a gente fala abertamente sobre o que nós estamos procurando, estudando, a gente troca ideias. Isso acontece muito, né? Essa descoberta surge em mais de um lugar, né, com a mesma solução, né? Eu falo, olha que interessante, né? Mesmo se não havia comunicação enquanto, né, cada um estava ali encarnado, isolado, mas se comunicando no plano espiritual. Ah, que bacana isso, né? Existe essa comunicação também no estado de vigília, enquanto nós estamos despertos. Então eles falam o seguinte, ó, essa transmissão de pensamento, né? Mesmo quando o corpo está completamente acordado, os espíritos podem se comunicar. Por quê? Porque o espírito não está confinado no corpo, né? Como dentro de uma caixa. Ele irradia ao seu redor, né? O perispírito é expansível, né? E o perispírito é o veículo do pensamento, o que permite comunicar-se com outros espíritos, né? Embora isso seja feito com maior dificuldade, porque aí nós estamos no nosso estado de consciência, né? Mas se houver essa sintonia entre esses espíritos, há esta transmissão, né, de pensamentos. E aí ele fala de uma outra coisa interessante, né? Isso já aconteceu comigo mais de uma vez, né? Pensamentos simultâneos entre as pessoas que estão despertas, né? Quando duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente o mesmo pensamento. Não sei se isso ocorreu com algum de vocês, né? Com alguém e a gente vai falar uma frase e repete, né? Fala, né, a mesma frase ao mesmo tempo. Isso ocorre porque são dois espíritos, a gente já falou sobre isso também, esse tema, simpatia, antipatia, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos,
Esta é o meio de comunicação natural dos espíritos, né? O pensamento. Tá? Então eles estão ali falando a linguagem dos espíritos, sem necessidade de sinais exteriores, ou seja, a linguagem, a palavra, né? Olha que bacana isso, né? Então não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece frequentemente, no caso com a minha digníssima esposa. Então, resumindo, esses dois temas destacam a atividade contínua da alma e sua interação com o mundo espiritual lá. Atividade contínua da alma, né? E sua interação com o mundo espiritual, mesmo durante a vida corporal. Então, mesmo enquanto estamos encarnados, nós interagimos com o mundo espiritual, enfatizando que fenômenos como sonhos, a intuição são manifestações naturais da emancipação do espírito e que as leis da natureza são muito mais amplas do que a ciência materialista pode abranger, né? Isso explica muita coisa, né? Que a ciência material não consegue explicar, não é verdade? Então é isso, pessoal. Dois teminhas aí curtinhos, mas bem interessantes para a gente aí estudar, tá bom? Então fiquem com Deus. Até nosso próximo encontro virtual.